Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês, eu estou com a Bíblia aqui, de uma porção da palavra de Deus que está em Isaías 45, versículo 18. Lendo esta passagem, a gente pode comparar com Gênesis, lá na criação. Que aqui em Isaías 45, versículo 18, diz o seguinte: Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Nesse versículo fala que o Senhor Deus ele criou os céus não para ser um caos. Ele não criou os céus e a terra para ser sem forma e vazia. Não. Por este versículo de Isaías, a gente vê que Deus criou os céus, a terra, Deus criou a terra para que ela fosse habitada, para que ela fosse uma bênção. Mas quando a gente volta para o livro de Gênesis, quando o relato ali da criação, no capítulo 1 de Gênesis, que é o começo da criação, o versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 fala assim: A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Comparando esses versículos, a gente pode falar assim, mas como se o versículo lá fala que Deus criou os céus e a terra, que criou para não ser em vão, para não ser um caos. E aqui está dizendo que a terra, ela, porém, era sem forma e vazia. Para a gente compreender isso aqui, a gente precisa ir para o original. Porque no original, no versículo 2, não fala que a terra era sem forma e vazia. Fala que a terra se tornou sem forma e vazia. Então a terra ela não era sem forma. Deus, de acordo lá em Isaías que nós lemos, fala que Deus criou a terra não para ser um caos, mas para ser uma bênção, para ser habitada. Mas aqui fala que a terra era, mas no original fala que não era. Fala que se tornou sem forma e vazia. Por quê? Porque por causa da queda do inimigo de Deus. Satanás, quando ele se rebelou contra Deus, quando ele quis ser maior do que Deus, quando ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, então Deus o julgou e o lançou para a terra. Então a terra que foi feita bela, que foi feita tremendamente bonita, porque Deus ele não é um Deus de confusão. Deus ele não é um Deus que faz as coisas de qualquer maneira, sem forma e vazia, não. Deus ele é um Deus fino. Ele é um Deus maravilhoso. Então ele fez a terra perfeita. Mas por causa da queda de Satanás, por causa da sua rebelião contra Deus, a terra que a Bíblia fala que a terra era dele, ele que comandava a terra, então a terra se tornou sem forma e vazia. Ou seja, toda a criação pré-adâmica foi julgada juntamente com Satanás. Então a terra ela se tornou sem forma e vazia. Ela se tornou sem forma e vazia. Então fala assim, a terra, no original a gente lê, a terra, porém, se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas a parte B do versículo 2 fala assim, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito de Deus ele veio aqui para restaurar aquilo que foi danificado pelo inimigo. Aquilo que foi danificado por Satanás. Então o Espírito de Deus ele veio restaurar. O Espírito de Deus ele começou a pairar sobre a face das águas, a face do abismo. Então Deus ele começou agora a restaurar o que ele havia criado e foi danificado pela rebelião de Satanás. Então o versículo Deus fala assim, o versículo 3 fala, disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus agora ele começou a restaurar, a terra que foi criada perfeitamente boa, ela se tornou sem forma e vazia, Deus agora por meio da luz começou a restaurar a terra. Então Deus com a sua palavra, com o seu Espírito, ele começou a restaurar. E ele disse, haja luz e houve luz. Versículo 4 fala assim, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus agora separou. Há uma separação entre a luz e as trevas. E a Bíblia fala em Efésios que nós não somos filhos da noite, nós somos filhos da luz.
Então nós devemos andar de modo digno de como somos filhos da luz. Então Deus faz uma separação. Aonde você está? Nas trevas ou na luz? Nós precisamos estar na luz do Senhor. E o versículo 5 fala assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã no segundo dia. Deus agora fez uma separação entre os céus e a terra. E é isso, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós nos voltamos a Deus, Ele nos separa daquilo que é terreno e nos coloca naquilo que é celestial. Em Colossenses capítulo 3, se eu não me engano, a partir do versículo 1, fala que nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Nós temos que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à destra de Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos debaixo do comando de Deus, do Espírito de Deus, nós passamos a pensar nas coisas do alto, a buscar as coisas do alto, não as coisas que são aqui da terra. Então, o Espírito de Deus, ele faz essa separação entre luz e trevas, e faz essa separação do que é terreno, do que é carnal, para o que é celestial, o que é espiritual. E é isso que nós precisamos estar na esfera espiritual, celestial de Cristo. Efésios fala que ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo nós estamos nos céus. Por um lado, estamos aqui na terra, né? Mas por outro lado, espiritualmente falando, nós estamos com o pensamento buscando as coisas do alto. Isso é a criação de Deus. Nós muitas vezes somos assim, como a terra se tornou, sem forma e vazia. Nós estamos vazios dentro de nós, mas quando nós damos lugar ao Espírito de Deus, então o Espírito de Deus ele começa a fazer uma transformação na minha vida e na sua vida. Ele começa primeiro trazendo o que? Luz, fazendo a separação, nos mostrando o que é trevas. Porque muitas vezes, quando nós não estamos com Deus, nós não sabemos discernir o que é luz e o que é trevas. O que é luz, o que é dia e o que é noite. Mas quando nós nos abrimos ao Senhor, Ele nos mostra o que é as trevas. E aí a gente não quer mais as trevas, a gente quer a luz, porque Deus é luz. Deus é luz. Então nós precisamos buscar esta luz. E ele também faz uma separação agora. Agora nós passamos a discernir o que é terreno e o que é celestial. E Deus quer que a gente pense, busque as coisas lá dos céus. E o versículo 9 fala assim: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Nesse versículo aqui nós vemos que a porção seca ela já existia. Então mostrando que realmente Deus criou a terra perfeitamente. Muito boa, porque Deus é um Deus fino. Mas com a queda de Satanás, a terra ela foi julgada pelas águas do mar. Então a porção seca ela ficou encoberta. Mas aqui Deus agora faz a porção seca aparecer. Porque o Espírito de Deus ele faz isso, ele faz aparecer a porção seca para que possa produzir o quê? Vida. Para que possa produzir vida. Primeiro ele faz a separação do que é terreno do que é celestial e agora vem a porção seca aparece. Né? E fala assim, assim se fez. E o versículo 10 fala assim: a porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E se você observar aqui os versículos seguintes, depois que surgiu a porção seca, aí agora surge toda sorte de vida. Toda sorte de vida. Então essa porção seca que apareceu no terceiro dia, ela simboliza a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você vê falar o terceiro dia, o número 3 na Bíblia, ela quer dizer ressurreição. E quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele trouxe vida para a terra, ele trouxe vida para a humanidade, para os homens. E aqui nós vemos isso aqui. Então quando surgiu a porção seca no terceiro dia, agora surgiu toda sorte de vida, surgiu relvas, ervas, que dão semente, árvores frutíferas que dão frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nele, a gente vê que produziu do Senhor sobre a terra, e assim se fez. Então toda sorte de vida começou a surgir aqui. Surgiu a vida vegetal, surgiu a vida animal nos mares, a vida animal nos céus, as aves dos céus, a vida também dos animais terrestres. Então toda sorte de vida surgiu aqui, e toda a vida ela tem uma origem, ela se origina em Deus. Por isso que fala assim, nele surgiu
surgiu de Deus. Então a porção seca, representando a ressurreição do Senhor, trouxe vida. E assim, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós começamos a discernir o que é trevas e o que é luz e passamos a viver na luz, quando nós passamos a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e está assentado à direita de Deus, a buscar as coisas lá do alto, então agora vem a vida de ressurreição do Senhor. E assim nós passamos a produzir vida, a viver vida, a produzir vida na nossa família, na nossa vida cotidiana, na nossa vida social, porque agora nós estamos cheios, repletos de vida. Então toda sorte de vida começou a surgir aqui. E, resumidamente, depois a gente pode explicar mais um pouco, a gente vê que surgiu toda sorte de vida e depois surgiu a vida humana na Terra. Então Deus agora, ele restaurou o que se havia sido danificado pela queda de Satanás e criou algo mais. Criou o quê? Os seres humanos, que ele criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Criou o homem igual a Deus. Para quê? Para conter Deus. Então nesse relato da criação aqui, que já passamos do tempo, para encerrarmos aqui, para você desfrutar um pouco sobre isso aí, nesse relato da criação nós vimos algo aqui. Que tudo que vem dos céus é para a terra. Tudo o que vem da terra é para o homem, e o homem, ele é para Deus. Então faça isso, busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto, viva uma vida de ressurreição repleta de vida, porque o Senhor, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus Cristo.